Olá, sejam bem-vindos ao GrandoCast, o podcast oficial do Grupo Grando. E hoje aqui nos estúdios eu tenho o prazer de receber Gelson Grando, ele que é o sócio responsável da Grando Construtora. Olá, Gelson, seja muito bem-vindo ao GrandoCast. E começando, eu já queria que o Gelson contasse um pouquinho da história dele com a Grando, de como surgiu a construtora em todo esse caminhar. Quais foram essas etapas? Conta um pouquinho para nós, quem ainda não conhece, quem ainda não acompanhou, né, a história da construtora Grando. Então, são 17 anos na área de construção civil, mas a Grando não está há tanto tempo assim, então por que a Grando tem tanta história? Então, a nossa história ela vem sendo construída há bastante tempo, então já fomos sócios de materiais de construção e uma construtora que levava o sobrenome da nossa mãe, que era a construtora Antonello. Após 10 anos dessa sociedade que foi muito boa e a gente conseguiu construir muitas coisas, muita experiência, surgiu a necessidade de trazermos, por que não, o nosso sobrenome, a nossa marca, com uma ideologia própria nossa de construção. E nessa ideia surgiu de montarmos a construtora Grando, que no início começou como Grando Shopping Imobiliário. E nesse período a gente foi inovando, melhorando, transformando e cada vez mais se qualificando. E nessa história da Grando a gente sabe que tem valores que são a base disso tudo, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho para nós desses valores que a Grando carrega. Um deles é a fé, a família, mas a gente sabe que hoje vocês realizam sonhos, né? Os sonhos da casa própria, os sonhos que se edificam através das obras que vocês fazem, né? Das obras que vocês entregam. Eu queria que você falasse e destacasse um pouquinho mais nessa caminhada, o quanto esses valores foram importantes e necessários para ter essa obra sólida, vamos dizer assim, da marca Grando. Então, quando você coloca o teu sobrenome numa fachada como sendo o nome da tua empresa, ela é uma grande responsabilidade e se pensa muito qual é o nome que você vai colocar para a tua empresa. Mas como a gente vem de uma família com uma base muito sólida, com uma experiência religiosa, de vida, de família, de respeito aos demais, por que não? Por que não colocar o nosso sobrenome na fachada? A gente sente uma grande responsabilidade realmente, Ana, em realizar sonhos. Para muitos, pode ser uma obra, pode ser uma casa, onde você vai ter materiais brutos como ferro, tijolo, cimento, areia, cal. Mas para nós não é só isso. Nessas casas, nessas construções, serão lares. E esses lares, independente do tamanho, independente da qualidade dos acabamentos, serão lares, onde as pessoas poderão voltar depois do seu dia de trabalho, do seu dia de luta, para descansar, para se recolher com a família, para acolher os seus filhos. Então ele é um lugar mágico, é um lugar que é um verdadeiro castelo, um lar. E que bacana você trazer esses diferenciais, né, Gelson? A gente sabe que trabalhar realmente, né, como nem tu falou, com ferro, com tijolo, com cimento, para muitos pode parecer, meu Deus, e agora? Eu vou me incomodar, vou me estressar. E a Grando, né, enquanto construtora, ela auxilia em todo esse projeto e transforma realmente esse sonho em um lar, em uma casa. Ela edifica esses sonhos. E eu queria que você falasse um pouco como que é o dia a dia desses construtores, como que é o dia a dia, né, lá na estrutura da Grando também, com os mestres de obras, os pedreiros, as equipes que vocês têm, esses projetos todos que a gente sabe que em todos esses anos são centenas, milhares de famílias que já foram beneficiadas nesse sentido, né? Então eu queria que você contasse realmente o dia a dia, a mão na massa, as obras que a gente vem edificando aí para a construção. Então, para a construção civil, a primeira coisa que as pessoas falam assim, construir uma vez na vida, nunca mais, não quero mais saber disso. Então, para você construir realmente, fazer o que a gente faz, primeiro que a gente tem que ser apaixonado e acreditar realmente no que a gente faz. E essa expertise, ela veio crescendo, a gente teve conhecimento que foi se aprimorando ao longo do tempo. Então a Grando hoje, ela é praticamente autossuficiente em relação a tudo o que é necessário para a realização desses sonhos. Nós temos uma equipe especializada que consegue
desde o projeto, o lote, o financiamento, parte de documentação com prefeitura, INSS, Receita, equipes, muito importante, Ana, muito importante. A gente conseguiu, durante esse período de 17 anos, construir realmente pessoas que acreditam e que edificam realmente da forma que a Grando acredita. Então, a gente conseguiu reunir profissionais que não estão lá só pelo valor do metro quadrado ou para executar aquela obra. Eles entendem que cada lugar que eles estão construindo, que eles estão edificando, que eles estão deixando o seu suor lá, um sacrifício do dia a dia, é para um bem maior, são por lares. Então, todas essas dificuldades desse percurso, quando a gente consegue entregar uma obra bem feita, bem executada, que você vê aquelas famílias entrando e realizando um sonho, é algo que apaga todo esse trabalho que realmente é difícil para ser executado. Então, a gente, para executar 13, 14, 15 lares simultaneamente, você imagine o tamanho do desafio, quantas pessoas envolvidas, equipe de entrega, materiais, terraplanagem, a própria execução em si. E quando você chega num terreno, você olha lá, está aquela terrinha bonitinha, só aquele matinho em cima, aí você começa a escavar, pedra, tronco, tem as dificuldades que tem no dia a dia de qualquer profissão, mas na construção civil tem horas que ela potencializa muito. E você tem que ter o conhecimento para driblar todos esses problemas e chegar numa execução quase que perfeita, porque perfeita é uma coisa que é muito improvável que as pessoas consigam fazer. Mas nesse sentido, Ana, falando em perfeito, o que a gente prega e busca fazer sempre? Não interessa quando, nem como, a gente volta e realiza qualquer correção que seja necessária dessa construção, que eu acho que é o medo de qualquer pessoa que vai construir. E os problemas? Quem que vai resolver depois? Com certeza. E um dos diferenciais, você falando agora, Gelson, que a gente acompanha e consegue visualizar muito é a importância desse acompanhamento técnico em todas as etapas, né? Porque cada obra, como você falou aí, 15 equipes trabalhando, cada obra tem as suas dificuldades, as suas realidades, as suas necessidades, e esse olhar, esse acompanhamento técnico, esse carinho de cuidar de cada obra de forma diferenciada e personalizada é realmente uma assinatura do Grupo Grando, né? Com certeza. E cada vez mais, Ana, a gente busca especializar mais as pessoas que estão trabalhando com a gente, procura dar mais formação para essas pessoas. Para ter uma ideia, você não pode perder hoje mão de obra lá no canteiro de obra, porque está ficando cada vez mais difícil, menos pessoas comprometidas, e os jovens não estão mais querendo trabalhar na construção civil. E você pegar o teu mestre de obra mais antigo, uma pessoa que realmente você confia, que realizava várias obras durante o ano, durante todo esse período de Grando, e você tirar essa peça de lá, que fez muita falta com certeza lá, mas trazer para dentro da empresa para ajudar nesta gestão e acompanhamento das obras. É uma coisa que é muito importante para nós, justamente, Ana, este acompanhamento. Estar no dia a dia, junto com os nossos profissionais, junto com os nossos clientes, para fazer com que todo esse caminho, esse percurso, ele seja muito mais fácil e mais seguro para que a gente possa realmente entregar lares com uma edificação sólida e de qualidade. E um outro olhar nesse sentido de construção, a gente está vendo muito aí no mercado, e a construtora está muito antenada para isso também, que são as tendências de sustentabilidade, de inovação. Comenta um pouquinho para nós como que você vê, como é que você avalia hoje essas mudanças que teve no decorrer também, isso tudo lá, né, na obra, na hora de realmente colocar a mão na massa. Então, essa expertise a gente vai tendo ao longo do tempo. Então, quando eu comecei há 17 anos atrás, as construções tinham um formato muito mais simples, muito mais... As pessoas queriam uma casa, não se importavam muito nem com a fachada. Queriam saber se as peças iam ser grandes, iam ser boas, se iam conseguir colocar a cama, o guarda-roupa. Então as tendências estão mudando muito, as pessoas estão ficando cada vez mais exigentes, e nós, quanto construtora,
precisamos também estar nos inovando e buscando cada vez mais tecnologia para isso. E a Grando, sim, ela está antenada e buscando sempre recursos novos que façam com que a obra fique melhor, com a qualidade, que ela se torne mais rápida, pensando também nessa questão ecológica, que é muito importante. Então, hoje nós precisamos realmente cuidar do nosso planeta, cuidar do lixo, de tudo que você produz e não deixar cair a qualidade. Por mais que moramos numa cidade pequena, mas uma cidade pequena e fantástica, hoje os recursos chegam mais fáceis aqui. Então, tive experiências morando na capital de Santa Catarina que você tinha acesso a muito mais produtos. E hoje, felizmente, no interior, a gente está tendo acesso aos mesmos produtos que nas capitais, favorecendo também que a nossa construção possa ser sustentável e ágil. Isso é muito importante justamente para você que está pensando em investir, que está pensando em construir. Então fica o convite, inclusive, para que você conheça, né, a Grando, conheça nossas redes sociais da Grando Construtora. Lá a gente trabalha e coloca, né, o diário de obra, quando o Gelson também está acompanhando, os depoimentos dos nossos clientes, das obras que a gente está fazendo. Você também vai acompanhar o dia a dia e com dicas de especialistas. E falando em dica, o Gelson está aqui hoje e é óbvio que eu vou perguntar para ele já deixou muitas dicas, mas a gente chegou no momento do podcast do Dica de Especialista, Gelson, eu queria que você deixasse uma dica para os nossos ouvintes, né, para quem está nos assistindo também, sobre construir, sobre a construtora. Que dica você deixaria hoje para as pessoas que querem construir, que querem fazer um imóvel? Então, uma das primeiras dicas é o nosso grupo Grando. Então, ele tem desde a imobiliária, que vai vender imóveis prontos, né, com uma construtora. E uma coisa às vezes vai contra a outra. Quando você tem um imóvel pronto já na planta, você já consegue visualizar o que tem lá e já consegue, através de um financiamento ou de um pagamento à vista, entrar nesse imóvel. Mas a construção, em contrapartida, você pode escolher todos os detalhes que são importantes para você, desde a cor, revestimento e, mais importante, Ana, você construir com a gente na planta, além de você ter esse acompanhamento que você comentou, um diário de obra que ele é muito bem acompanhado pela construtora e todos os nossos clientes têm acesso a esse diário de obra, o que garante que nós estamos realmente executando e o cliente consegue ter e ver esse resultado. É que quando ele constrói na planta com a gente, ele está economizando em média 30% do valor do imóvel. Então, dica importante, a construção, quando você conclui ela já está valendo no mínimo 30% a mais do que quando você iniciou e o valor que realmente você vai pagar. Quebra de paradigma também, né, Gelson? Porque muitas vezes as pessoas falam, e agora, vou construir? Que medo, né? Esse investimento, você coloca 10 e no final vai ficar um valor multiplicado. Então, para quem está pensando em construir e investir, converse com os especialistas da Grando. Eu tenho certeza que eles vão direcionar a melhor forma e, como o Gelson falou, fazer do projeto a realidade e você vai poder estar acompanhando e personalizando isso. E, Gelson, para quem realmente tem esse interesse, como faz para chegar lá? E ele precisa ter arquiteto, ele precisa ter o projeto, ele precisa ter terreno. Para quem tem interesse em construir, o que ele precisa fazer? Então, muitas pessoas às vezes não fazem, não constroem o seu lar, o seu sonho, porque acham que tudo é muito difícil. Então, hoje a pessoa precisa ter renda e o nome limpo. É uma das primeiras coisas que ela precisa ter e um sonho e uma vontade de realizar. O restante, a gente vai fazer com que a coisa aconteça. Os financiamentos, eles não liberam às vezes 100% do valor necessário, que é uma das dificuldades de uma grande maioria. Mas a Grando, nesse sentido, ela vai agir e fazer com que seja possível. Então, passando todas as dicas, até mesmo de renda, valores que liberam, qual é o tamanho que você consegue realizar o seu sonho agora, mas a gente também já pode pensar em realizar o seu sonho no tamanho possível agora e deixar ele pensado para ampliação futura. Então, a gente não diminui o sonho de ninguém, a gente realiza o que é possível agora, pensando também no futuro.
E quando falta aquela porcentagem, um valor final, a Grando ainda faz isso por você. Ela financia esta diferença. Não tem desculpa, né, para não realizar o seu sonho de construir o seu lar, a sua casa própria ou o seu projeto de vida, seja ele qual for. Eu volto a convidar você para ir até a Grando, conhecer a construtora, conhecer os profissionais que estão lá, tirar as dúvidas e eu tenho certeza que você vai fazer bons negócios. Eu vou encerrando por aqui o podcast hoje e agradeço ao Gelson as informações. Tenho certeza que o Gelson volta com muito mais dicas na área de construção civil, que é uma área pujante e crescente, né? Não só no sudoeste do Paraná, mas no Brasil, no mundo todo. Que bom que a gente tem uma boa representação aqui com a Grando Construtora. Obrigado, Ana, por poder fazer parte desse primeiro podcast, o meu primeiro podcast. E dizer que a Grando também, ela melhorou a sua casa, tá? Melhorou o seu ambiente para que a gente pudesse atender melhor você, atender melhor sua família. Você será muito bem-vindo a estar junto com a gente, sonhando e fazer com que esse sonho de vocês seja realmente realizado e realizado sem pesadelos, que é o mais importante. Obrigada, Gelson. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e a gente se encontra em um próximo GrandoCast. Até breve.